Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também, graças a Deus, né? Então hoje eu vou ler aqui Mateus 21, capítulo 21, vou ler versículo 12 e 13. Os mercadores expulsos do templo. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós os tendes convertido em covil de ladrões, né? Covil de ladrões aqui diz, né? Então, Jesus entrou no templo, né, para a purificação, né? Acho que foi no dia seguinte, né, assim, né? Jesus entrou no templo no dia seguinte para a purificação, para purificá-lo, né, ali, o templo, né? A indignação do Messias foi muito grande ao ver tanto desrespeito. Ele ficou indignado, né? Tanto desrespeito e reverência, né, para com a casa de Deus, né? Ali era a casa de Deus, né? O espírito de santidade e de temor havia dado lugar ao espírito de cobiça e de avareza. Cobiça e de avareza, né? Mas o Senhor Jesus não ficou indiferente àquela falta de consideração, né, que ficou ali, né, para com o templo de Deus, né? Pelo contrário, expulsou todos os mercenários que ali estavam, expulsou todos ali, né? Semelhante zelo tem o Espírito Santo pelo nosso corpo, né? Semelhante que nem o Espírito Santo é zeloso, né, pelo nosso corpo também, assim, né? Ao fazer dele a casa, a sua casa, né? O Espírito Santo quer fazer na gente a sua casa, né? E o seu santuário, né? Tá lá em 1 Coríntios 6, 19. Quero ver aqui. 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, né? Então, o Espírito Santo, né? Nós somos o templo, né, do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que sempre estar vendo o que a gente está fazendo, se está tudo bem, né? Porque nós somos o templo, né? Então, aqui diz assim: o mesmo Jesus que em um momento de indignação expulsou algumas pessoas do templo, né? Expulsou algumas pessoas do templo, porque desrespeitaram aquele local sagrado. Desrespeitaram, né? Recebeu com alegria e satisfação os cegos, os coxos que ali chegavam e os curou, né? Os cegos, coxos, né? Isso traz um grande ensinamento de Deus, né? Não aceita quem entra em seu santo templo, né? Ele ele acha ruim, né? Que com intenções ruins, em contrapartida, jamais desprezará, né? Ele não aceita assim a pessoa quando tem desrespeito, né? Entrar no templo, assim, tudo, né? Mas, em contrapartida, jamais desprezará os sofridos e os humilhados. Ele nunca despreza os sofridos, humilhados, que se humilham, né, perante a ele, né? Se chegam a ele, se humilham ali, conversam com ele, né? Que chegavam à sua casa com o pensamento sincero de buscar, né, socorro e salvação. Eles chegavam ali assim, humildes, pedindo socorro para buscar a salvação, né? Todo mundo tem que correr atrás da salvação, né? Tem que correr mesmo, não é brincadeira, né? É verdade mesmo, a gente tem que correr atrás, buscar com sinceridade, né, o Senhor Deus ali, né? Então, também eu fiz aqui os frutos do Espírito Santo amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Então, tudo isso a gente tem que procurar, né?
fazer, assim, essas coisas, né, tão maravilhosas, né, do que ficar, assim, xingando, rogando praga, maldizendo as pessoas, né, porque sabe quando fala uma palavra ruim, né, pega às vezes na pessoa ali, né, então prejudica muito, né, e Deus não gosta disso, né. Então, em vez de xingar, de maltratar outra pessoa, ora ali por ela, né, entrega ela também para o Senhor Deus, você se entrega para ela, né. Então, a família é muito, muito importante, né. Então, eu escrevi aqui, né, às vezes o marido, né, ele trata bem todas as pessoas, ele é sorridente, ele é gentil, né. Amigos, assim, amigas, né, ele é muito gentil, né, mas quando chega em casa, ele briga com a mulher, ele bate nos filhos, ele quebra às vezes tudo, né, mas lá fora ele é tão gentil, né. Então ele até uma vez eu ouvi, né, uma pessoa falando, né, ele disse assim: "Puxa, como é que eu faço, né, para tratar bem a minha mulher, né, que eu trato mal, tudo assim, né". Então, daí teve a resposta, né, ele disse assim: trate como se ela fosse sua amiga, porque eles tratam melhor os amigos, as amigas, né, do que a sua esposa em casa, né. Então a esposa tem que tratar bem do marido, o marido tem que tratar bem a esposa, né, para ter uma harmonia em casa, os filhos, né, terem aquele exemplo ali, né, de ver o pai ali, a mãe, né, então eles também não vão se tornar, assim, um bandido, né, que caso já mata a mulher ali, né, ou a mulher está matando os homens também, né. Então por isso que a gente fala, né, para ir no dia 3, né, é muito importante ir lá na igreja, para levar os nomes, né, da família, né, que escreve aqui atrás, ou num papel, né, escreve o nome da família toda, né, todos da família, assim, ao pé da cruz, né, e daí ali vocês já vão vendo a diferença que vai ter na vida de vocês, né, porque é muito importante você chegar a Deus, muito mesmo, porque se agora a gente já está vendo coisas ruins, né? Imagine ao passar do tempo aí, né? Como é que vai ficar, né? Ontem eu mesmo vi que tinha um senhor com, acho que foi, não sei, parece que Israel, né? Com a, aquelas folhas verdes, né? Palma, né? Na mão, assim, um ramo de palma, não pôde entrar na igreja, não deixaram ele entrar. Daí ele foi lá numa outra, que daí lá ele pôde entrar, né? Então isso está escrito, né? Que vai chegar um tempo assim que a gente quer ir na igreja, mas não vai poder entrar, não vão deixar a gente entrar. Está escrito, né? Então, em Apocalipse tem muita coisa assim, né? Então, enquanto há tempo, né, vamos se chegar a ele, né? Porque não é brincadeira, né? A gente não está aqui mentindo assim, né? Que os tempos estão ficando diferentes e a gente tem que correr mesmo para o Senhor Deus, né? Para o Senhor Jesus, né? Então, acho que é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, né? Que a gente tem mesmo que se chegar a Deus, ver tudo que Jesus quebrava também as coisas lá que ele não gostava, não estava certo, né? Foi só uma vez, parece, né? Que ele derrubou tudo lá, mas valeu já para as pessoas ficarem atentos, né? Que a casa de Deus não é casa assim de fazer vendas, né? Nossa, tem casas de Deus aí que está vendendo de tudo, né? Tudo. Eu vi esses dias, né, na TV, né? Entraram lá numa sala de uma igreja, né? Mas o que tinha ali de coisas para vender, né? Rosário, tá cheio, uma prateleira cheia, assim, né? Tudo. Mas não precisa tudo isso, né? Só conversar com Deus, né? Que Ele está ali ouvindo tudo, né? Aquelas coisas ali não vai trazer sorte para a pessoa, não tem, é Deus em primeiro lugar, é só Deus. Não adianta ficar andando com santinho na carteira de tudo, né? Não, aquele santinho ali não. É Deus, Ele é o único, é só Ele, né? As outras pessoas, né, que a gente considera como santos, né, eles estão lá no céu com Deus, tudo, mas eles não podem fazer nada, é só o Senhor Deus que pode, né? Então a gente tem que correr lá, né? Pedir pela família toda, né, que todos estão precisando. A gente precisa todos os dias de Deus, não é porque conheço Deus, não. Todos os dias a gente tem que chegar ao pé de Deus ali, falar tudo o que tiver que falar para Ele, né?
Então, eu espero que vocês vão no dia 3 de abril, né? E podem ir antes também, né? Todos os dias tem ali, né? E para a gente conversar com Deus, né? E melhorar a situação, né? Cada vez melhor. Não é porque a gente é de Deus que a gente não tem aflições, né? A gente tem aflições, por isso que a gente não pode se desgrudar de Deus, né? Não pode esquecer dele, né? Então é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, tá bom? Então Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Graças a Deus.